Quando a gente vê o que está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro, quando a gente se lembra da tsunami que matou 300 mil pessoas, 300 mil, não foram 600 não, que nem aqui no Rio, 300 mil pessoas. Quando a gente se lembra de Santa Catarina, o ano passado, quando a gente se lembra de algumas tragédias no próprio Rio de Janeiro, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, a gente começa a pensar, né? Por que tanta desgraça? Por que tanta tragédia? E, obviamente, quem vai pelo lado político da coisa começa a culpar autoridades por não interferir na ocupação irregular dessas áreas de risco, e a gente vê alguém de alguma forma tentando justificar tanta mortandade, onde crianças, jovens, pessoas de todas as idades têm sido enterradas vivas neste verdadeiro lamaçal, né? Provocado aí pelas tempestades, pelas chuvas, etc. Biblicamente falando, eu me lembro de um texto de Amós agora, que diz assim: sobre um campo eu fiz chover, e sobre outro campo não fiz chover. A gente vê que em certos lugares do nosso país tem muita chuva, muita enchente, e no mesmo país, muitas vezes, muita seca, animais morrendo de fome, pessoas tendo que andar quilômetros e quilômetros para voltar com um balde de água suja, salobra, na cabeça, para dessedentar a sede da sua família, para tomar banho, para fazer comida com aquela água toda contaminada, toda suja. E o interessante é que a gente não atenta muitas vezes para essas coisas horrendas que acontecem como sendo sinais que já estão sendo cada vez mais evidenciados e que estão escritos na palavra de Deus. Quando a mitologia estava em voga, né? Antes de Tales de Mileto na Grécia Antiga, desde a China antiga, desde a Índia antiga, aquelas regiões orientais, o próprio Egito, né? Que durante algum tempo era tido como a nação ou o lugar ali, os povos ali, né? Mais antigos da Terra. Depois foi constatado que na realidade os mais antigos partiram da Suméria, né? Partiram da Mesopotâmia com os sumérios, com os caldeus, com os babilônicos, com os assírios, e dali para o Egito depois, naquilo que é chamado de crescente fértil, né? Esses povos que andaram povoando, né? É, ao longo do rio Tigre, do rio Eufrates, às margens do Tigre e do Eufrates, na Mesopotâmia, que quer dizer exatamente isso, né? Mesopotâmia quer dizer entre rios, e depois ali povoando ao redor do Nilo, nós vemos que quando o Nilo enchia, né, e invadia as margens, da mesma forma o Tigre e o Eufrates, quando transbordava e enchia as margens, onde eles eram obrigados ali a construir diques para controlar a fúria da água desses rios. Então a gente vê que eles tentavam, né, de todas as formas, explicar essas enchentes, aquelas tragédias que ocorriam ali, tentando ligar tudo isso aos deuses, à fúria dos deuses. Então eram realizados sacrifícios, eram realizados sacrifícios até humanos,
né? Que era para aplacar a ira dos deuses. E muita mitologia envolvida nisso tudo. Eles dizendo lá que por causa da guerra dos deuses ou por causa do confronto entre deuses, essas coisas aconteciam. E depois a gente, lendo a palavra de Deus, a gente vê que existe na realidade, se nós formos buscar, indo um pouco mais a fundo na espiritualidade, na religião, a gente vê que não foi Deus, claro, que enviou essas tempestades a fim de matar todo mundo, a fim de ceifar todas essas vidas, mas a gente vê que a própria agressão, né, à natureza, o próprio pecado, as próprias afrontas, né, que se faz a Deus e a sua santidade, a própria zombaria que existe, pode ser sim a causa de tanta tragédia, né? Falávamos agora há pouco em tsunami, e a tsunami que matou 300 mil pessoas lá na Ásia, naquela chamada janela 1040, é claro que essa resistência a Deus, à palavra de Deus, aos missionários, a perseguição que se faz ali, a feitiçaria sempre reinante ali, é claro que tudo isso está assim ligado a uma fúria de Deus. Porque a palavra de Deus disse para um homem orar e seriam impedidas as chuvas sobre determinada região. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E depois que passaram-se esses 3 anos e meio, que Deus falou, ore de novo porque vai chover agora. Então ele mandou, inclusive o moço, né, que o seguia ali, vai ver se tem sinal de chuva. Depois de 3 vezes que ele foi, ele disse assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o rei Acabe, que estava zombando de Elias, né? Elias falou, olha, você corre porque a chuva vai te pegar no caminho. Imagine só, depois de 3 anos e meio, ele orou e veio a chuva. Um homem orou também para que o sol parasse num determinado momento, para que ele pudesse acabar de guerrear contra os seus inimigos, persegui-los e exterminá-los. Josué orou e o sol parou. Então todas estas coisas mostram, todas as passagens, né? Poderíamos falar sobre outras, mas o tempo não nos permite, queremos resumir a mensagem. Tudo isso nos faz refletir sobre o comando que Deus exerce sobre a natureza. Em grande tempestade em alto mar, Jesus no barco, Jesus deu ordem à tempestade, mandou os ventos e o mar se calarem, e eles se calaram. Então Deus está no comando da natureza. E Deus, ele não vai interferir nas calamidades que são provocadas pela própria humanidade, que não respeita os limites da natureza. E a Bíblia ainda diz que os homens zombam de Deus, oferecendo as suas oferendas à rainha do mar, rainha que tem que ser carregada. E quando uma onda maior vem, eles largam a rainha com aquela maca para lá e saem correndo, porque sabe que aquela rainha de pedra não poderá de nenhuma forma impedir a fúria da grande onda que vem sobre eles. Então eles entram até uma determinada distância e dali retornam. Jogam os perfumes, jogam ali as suas flores e etc. E daqui a pouco está tudo na praia, como que se o mar estivesse dizendo, olha, nós não queremos isso. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, andou sobre o mar. O povo de Israel passou e o mar se abriu. Passaram enxuto, diz a palavra de Deus. Meu amado, eu não estou dizendo que Deus está se vingando, que Deus está matando todo mundo.
Mas a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, lá no último capítulo, que os homens zombam dos mensageiros de Deus, são indiferentes, dão de ombros àquilo que Deus tem falado através dos seus servos, os profetas. Está escrito lá que a ira de Deus veio de uma forma tão grande sobre eles que mais nenhum remédio houve. De tanto eles zombarem e mofarem dos seus profetas, Deus enviou a calamidade, enviou a morte, enviou o inimigo. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele matou crianças, matou jovens, matou decrépitos, matou pessoas que não tinham a menor condição física de resistir a nada, mas matou não no sentido de exercer ali um ato terrorista. Deus não é nenhum carrasco, mas matou no sentido de deixar que a calamidade e a tragédia viesse sobre aquelas pessoas, porque aquelas pessoas zombavam de Deus. Nós vamos ter daqui a pouco o carnaval. Carnaval que significa festa da carne. Quantas coisas que não agradam a Deus vão acontecer ali? Será que não é para pensarmos o porquê de tanta tragédia ali? Será que não é para pensarmos o porquê de tanta resposta da natureza que bravia se revela contra uma humanidade que às vezes se esquece que Deus existe e que Ele está no comando de todo o universo? Eu acho que é hora de nós pensarmos, pararmos para pensar que nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu sei que lá também tinham muitos crentes em Jesus Cristo, e quando eu falo crentes em Jesus, eu falo aquele que crê, não estou falando aqui de nenhuma religião. Eu estou falando que ali havia muitas pessoas que morreram e que eram tementes a Deus. A diferença é que aqueles que creem em Jesus sabem o que os aguarda, mas aqueles que não creem em Jesus, será que sabem para onde estão indo? Meu querido, é tempo de se despertar para uma realidade que é iminente para todos nós, que é a morte. Seja com tragédias como essas, seja vivendo até 90, 100 anos, mas um dia seremos ceifados também. E aí, como nos apresentaremos diante do Senhor? Será que não é momento de clamarmos por um Deus vivo que está com os seus sinais da natureza mostrando o seu poder, a sua soberania e a sua existência? Será que não é hora para nos dobrarmos diante dele e pedirmos misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro? Será que não é hora de nós nos dobrarmos diante dele e dizer: Senhor, assume o comando da minha vida e me livra dessas tragédias? Que Deus te abençoe e que você realmente procure por Deus e se deixe encontrar por Jesus enquanto ainda há tempo. Porque de um momento para o outro, uma rocha desliza, um barranco vem abaixo e centenas e milhares de vidas às vezes são engolidas ou por um terremoto, ou por um vulcão que entra em erupção, ou por uma tsunami, ou por uma enchente, enfim. Estamos aqui agora, mas não sabemos se estaremos daqui a 5 minutos. Que Deus te abençoe, pense nisso e fique com Deus. Um abraço.